Casca sabe. Perdão. Ó, do Rodrigo. Perdão. Eu quero ir na reunião. Tá. Reunião? Reunião. Ah, muito bem. Como você quiser. Pode começar. Você vai iniciar? Ou o que começa? Vou resumir isso aí. Peço pro céu. Beleza. É você já dessa linha. Fazer igual aqui. A careca tá aparecendo muito, velho? Só um pouco, mas na hora do corte a gente tira o resto. Ah, beleza. É? Então tô lascado. O problema é o brilho, velho. O brilho bate aqui, ó. Fica Não, brilhando. mas até é de boa, pô. Porque teu cabelo só começa no finalzinho da goleira aqui assim. Por enquanto. Ah, o meu também tá caindo, porque eu nem posso usar. Eu tô perdendo aqui atrás agora. Não, o meu já tem um buraco aqui no meio que eu sinto. Eu tenho que jogar no. Assim, pra cá, pra disfarçar, entendeu? Tá de sacanagem comigo. Essa Vocês é. estão vendendo crise. Não basta as crises. A gente entende a sua dor, você entende a nossa dor. Eu entendo de vocês, né? Exatamente. Já tá gravando. Já tá gravando? Depois eu corto. Ah, beleza. Manda ver, Castro. A graça e a paz a todos. É um prazer estar aqui. Eu, Cássio e Davi Braz. Eu mesmo. É uma honra para mim e do Davi estar aqui ministrando com você. E, mais uma vez, está tentando se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus para que vidas sejam abençoadas e alcançadas pela palavra que edifica, que revigora, que renova e restaura. Que é a palavra de Deus, que é a palavra da vida. E é ela que nela nós vamos meditar hoje. E para começar, quero pedir para o Davi orar para a gente. Com certeza. Bora lá. Pai amado que está no céu, eu lhe agradeço mais uma vez, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, falando um pouco da sua palavra, entendendo um pouco daquilo que o Senhor tem para apresentar para nós, Senhor Deus, que todo esse estudo possa entrar tanto no nosso coração que está provendo o estudo, mas como aqueles que estão assistindo também, Senhor Deus, que possam ter entendimento, Senhor Deus, e ter a possibilidade de aplicar aquilo que eles estão aprendendo nas suas vidas também, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar com cada um que esteja vendo essa mensagem, Senhor Deus, para os que não estão vendo também, e que a sua vontade seja feita sempre. Mais uma vez eu agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre crise na família. Se você puder ir na sua casa, levantar sua mãozinha e dizer assim: bom, eu já passei por uma crise. Quem na sua casa, né? Quem está nos ouvindo, se já passado por alguma crise, deve lembrar por qual crise você já passou. E nós vamos falar hoje sobre crise na família. Quando duas pessoas estão juntas, né, geralmente não é muito fácil de conviver e geralmente tem crise. E quando esse grupo aumenta, por exemplo, no matrimônio temos o marido e a esposa. Depois no matrimônio é natural virem os filhos. E que também é natural esses filhos casarem e virem os netos. Então vai só aumentando a quantidade de pessoas. Naturalmente também a quantidade de crises pode aumentar. E nos nossos dias é perceptível que as pessoas desistam muito fácil quando se deparam com momentos de crise. Estamos falando de casamento, por exemplo. O número de divórcios tem aumentado assustadoramente, principalmente durante a pandemia. A gente pode perceber que o número de divórcios aumentou em todo o mundo, né? E porque vivemos num momento de crise. Nós estamos vivenciando um momento de crise. E muitos maridos estão desistindo dos seus casamentos, assim como muitas esposas também estão desistindo do seu casamento, porque não estão a fim de enfrentar a crise que estão vivendo. É muito difícil, né? Teve esse período aí de quarentena, de isolamento, só que o marido não pôde se isolar da esposa e nem a esposa se isolar do marido. Tiveram que conviver
24 horas. E não fácil. Isso gerou muitas crises. Também das crianças, né? Também você vê muitos relatos na internet aí, Instagram, Facebook, os pais ficando doidos com as crianças, que elas estão sempre agora, não tem aquele momento que leva para a creche, tem que estar sempre lidando com isso. Então isso também gera uma crise, né? Sim. E em um momento de crise também alguns filhos resolvem sair de casa, né? Também. Acham que vão resolver a crise sumindo. Simplesmente não aguenta mais ficar em casa, não quer se submeter à autoridade do pai e da mãe e resolvem sair. Mas o que a Bíblia nos declara lá em João 16, 33? Para os cristãos, o Senhor declara, para todos, né, que têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus: para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas foram palavras de Jesus, que estava antecipando que ele seria abandonado, ele seria traído, ele passaria por um momento de grande tribulação, por uma grande crise. No Getsemane mesmo foi um dos momentos de maior crise que Jesus passou. Mas ele estava incentivando aos discípulos a que, quando eles passassem por momentos de crise, para que eles não desistissem, para que eles tivessem força em Deus para enfrentar a crise e para que eles tivessem bom ânimo, porque Jesus passou por momentos de crise e venceu como homem. Então, nós também poderíamos e podemos vencer as crises. Mas o que significa crise? Crise, segundo o dicionário, significa mudança súbita ou agravamento que sobrevém no curso de uma doença aguda. Podemos até lembrar do Covid-19, né? Que em algumas pessoas que foram infectadas, a doença se agravou subitamente. Ou seja, elas tiveram uma crise súbita de saúde e os pulmões foram afetados, alguns tiveram que ser entubados e alguns, infelizmente, chegaram até a óbito, mas outros recuperaram, conseguiram enfrentar um momento de crise de saúde e voltar a ter uma saúde normal. Graças a Deus por isso. E nós cremos que Deus vai liberar a vacina o mais rápido possível, a cura ou o direcionamento, e nós vamos sair dessa crise em nome de Jesus. Amém. Sim, uma família pode passar por uma ou mais de circunstância de crise. As crises podem ser financeiras, as crises podem ser de saúde, como acabamos de citar. Quantas famílias estão passando por dificuldades de saúde, com entes queridos internados, temos os nossos pastores, né, pastor Marcos e pastora Márcia, que vivenciaram um momento de saúde debilitada recentemente. O pastor Marcos teve que passar por uma cirurgia, mas está em recuperação. Nós cremos em Deus que em breve, logo mais, ele estará com a saúde totalmente recuperada, bem como a pastora Márcia, bem como todos aqueles que estão passando por uma saúde debilitada, ou estão com algum tipo de doença, aqueles que estão internados em algum hospital, dependendo de alguma cirurgia, porque nós cremos que o Senhor vai colocar a mão e vai trazer saúde a todos eles. Mas como enfrentar esses momentos? O que a Bíblia nos diz? Como é que nós podemos reagir nesses momentos de crise? Crise é uma palavra grega que significa também uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de uma autorreflexão, uma oportunidade de autoconhecimento. É interessante que podemos extrair vários conceitos: recompor-se ou demitir-se. E nisso nós podemos concluir que desacordo ou perturbação são palavras que preocupam, atingem e ferem muitas famílias. Na semana passada nós pudemos estudar na escola bíblica os ataques que a família sofre. No domingo nós vimos as estações que a família pode passar e vimos a estação de inverno, que também é um tipo de crise, que a família pode passar.
Então, a crise pode ser vista como uma oportunidade. Depende da sua ótica. Oportunidade de crescer, oportunidade de autoconhecer, de autoavaliar. E nisso eu lembro aqui até no momento da ceia, que a ceia é uma oportunidade que a gente tem de autorreflexão, né? Aquele que estiver em pecado é a oportunidade de quê? De pedir perdão. De olhar para Cristo, né? E se arrepender. Exatamente. O arrependimento é um princípio básico bíblico, que daqui a pouco nós vamos ver. Mas, quando esse momento surge, há decisões individuais que determinarão ou a vitória ou a derrota. Na área da saúde física, mental e espiritual, por exemplo, se há um momento de abalo financeiro, se há constante discordância entre o casal ou com os filhos, independentemente da situação, da decisão individual, é determinante. Lá em Amós 3,3 diz o seguinte: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então, aí a lição traz para nós aqui também, que ante as crises, para chegarmos a decisões sábias e construtivas, devemos buscar em oração e na palavra de Deus a direção do Senhor. A direção de Deus é que vai fazer a diferença para nós nesses momentos de crise, sobre como tomar a decisão correta, como está escrito. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E ainda, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Isso está lá em Jeremias e em Provérbios. E nós temos vários exemplos bíblicos de superação de crise. E agora eu quero que meu amigo e meu amado Davi nos ministre sobre esses exemplos. Com certeza. É muito interessante a gente ver que a Bíblia tem muita parte histórica que serve literalmente, como o Cássio falou para a gente, como um exemplo, como algo que já ocorreu no passado, teve a influência de Deus, teve o movimento de Deus ali e teve as suas consequências, tanto boas quanto ruins, certo? A gente pode tirar um exemplo, por exemplo, de consequências ruins, Sodoma e Gomorra. A gente consegue ver que o pecado, o excesso de pecado, leva à destruição, né? No caso foi a destruição da cidade. E agora a gente vai ver aqui alguns exemplos que também têm consequências boas e ruins, que falam justamente sobre as crises na família, certo? A primeira que eu queria comentar seria sobre a família de Elimeleque, de Elimeleque. Se você já leu Ruth, os 4 capítulos de Ruth ali rapidinho, você sabe quem é ele, você sabe quem é Noemi, que é a esposa de Elimeleque, e eu quero comentar um pouco dessa história, certo? A história vai contar um pouco mais sobre Noemi e Ruth, mais do que Elimeleque, mas a gente fala da família dele. A gente sabe que no capítulo 1, Elimeleque, ele, por conta de uma crise que estava ocorrendo em Belém, de falta de comida, falta de alimento, eles tiveram que sair e se mover para uma cidade estrangeira chamada Moabe, certo? Nessa transposição, ao chegar em Moabe, depois de viver um tempo ali, Elimeleque morre, certo? Mas ainda tem os filhos dele, que são a sua herança, que são, agora fugiu o nome, Malom e Quilom. Esses dois, no futuro, eles se casam também, têm as suas esposas e morrem também. Nesse meio tempo, a gente vê que uma das noras de Ruth, de Noemi, que no caso, uma das esposas de seus filhos, Ruth, ao levá-la de volta para a cidade, que Noemi teve o desejo de voltar para a cidade dela de Belém, sabendo que a crise já tinha passado, então ela voltou e começou o processo de Noemi, em que ela perdeu os filhos, perdeu o esposo, e nesse momento ela tinha que se reerguer, né? E a gente tem a passagem que Noemi fala para suas noras voltarem para suas terras, porque elas eram de terra estrangeira, no caso era de Moabe. Então, uma das noras elas voltam e Ruth
Tem aquela até a famosa, né, frase que é por onde quer que fores, eu irei também. Então Ruth acompanha Noemi, e ao longo da história a gente vai vendo que Ruth ela se encontra com Boaz e futuramente se casa e tem um filho que é chamado Obed, certo? E numa passagem bem específica, que está Ruth 4,14, que eu achei a parte mais interessante, que foi justamente onde você vê que todo esse processo culminou nesse ponto, em que fala que o filho de Ruth vai cuidar de Noemi em sua velhice. Ruth 4,14. Então, Noemi, ela teve todo esse processo de perder esposo, perder filho, não estar na sua terra e voltar para a sua terra, e assim culminou no casamento de Ruth, que no final veio abençoar ela. Então, foi uma superação de ter que encarar todas essas perdas, e mesmo assim no futuro Deus veio abençoá-la, já que Ruth teve um filho que vai cuidar dela na velhice dela. Então a gente vê que mesmo que hajam dificuldades que perduram ao longo do tempo, como por exemplo essa de perder alguém da família, a gente consegue ver que é possível que a mão de Deus agindo sobre as nossas vidas e principalmente a nossa família, né? Nesse caso foi um problema familiar em que perdeu-se os homens, né? Aqueles que fazem geralmente o trabalho duro. Então imagina o sofrimento de Noemi. A gente vê até Ruth, a palavra mostra que ela teve que colher espigas, ela foi para o trabalho duro, foi de manhã até tarde, então para poder alimentar Noemi, que ela fez isso. Então a gente vê o processo de bênçãos que Deus faz, mesmo em crises que a gente não tem controle, como é a morte. Agora o Cássio vai falar um pouquinho sobre Abraão e como ele entra nessa história toda de crises, né, e consequências. Antes de entrar na história de Abraão, você lembrou uma música muito linda que foi muito cantada em muitos casamentos. Que cita principalmente essa frase aí, que onde quer que tu fores, irei eu também, né? Onde quer que andares, andarei eu também. Onde quer que pousares, pousarei eu também. O teu Deus será o meu Deus. É forte isso. Forte demais. Então, mais um exemplo de enfrentamento de crise foi a família de Abraão. A gente sabe que em Deus não há engano nem sombra de variação, né? Como diz lá em Tiago, Ele nos criou a fim de sermos como primícias da sua criação. Tiago 1,16. Para tanto, constantemente Ele tem nos orientado em sua palavra, pois o Senhor deseja que nós e nossa família prosperemos. Porém, decisões erradas ou diferentes das orientações dadas por Ele pode fazer muita diferença e podem gerar certos tipos de crise na nossa família e na nossa vida. Abraão, por exemplo, Abraão tinha uma promessa de um filho. Ele não tinha filho, porque Sara, sua esposa, era estéril. Mas ele tinha a promessa de Deus, né? Só que eles não aguentaram esperar o tempo que a promessa iria se cumprir. Deus não falou quando é que a promessa ia se cumprir para Abraão e para Sara. Então eles deram um jeitinho, só que o jeitinho que eles deram não foi o jeitinho certo, né? Não estava dentro da vontade de Deus. E o que eles fizeram? Sara orientou Abraão para que tivesse um filho com uma das suas escravas. E Abraão topou, seguiu a orientação da esposa, até porque esse era um costume da época, e Abraão teve um filho com Agar, que era uma das escravas que eles tinham na época. Porém, foi uma decisão equivocada da parte deles. Gerou uma crise, gerou várias crises, crise matrimonial, crise de relacionamento. Por exemplo, eles, apesar de terem recebido a promessa, eles ainda não tinham alcançado o entendimento de que o Senhor poderia curar a esterilidade de Sara. Sara era estéril, por isso que eles não puderam ter filhos. Então eles ainda não tinham alcançado esse entendimento. E nós muitas vezes passamos por isso. Às vezes nós não temos entendimento vindo da parte de Deus qual é realmente a vontade total de Deus para as nossas vidas e em relação às suas promessas para nós, porque nós temos promessas e nós tomamos algumas decisões que podem gerar muitas crises. Na verdade, toda decisão tomada em desacordo com a vontade e palavra de Deus gera crise.
E se for uma decisão familiar, vai gerar crise familiar também. Eles inseriram em seu casamento um costume antigo, né, do povo da época. Eles poderiam adotar, assim como Abraão adotou o Damasceno Eliezer, como ele era escravo de Abraão, Eliezer era escravo de Abraão. Abraão gostava tanto dele, e como ele não podia ter filho, adotou. E ele chegou até a argumentar com Deus: Senhor, o Senhor não me deu filho, então eu adotei o escravo Eliezer. Mas Deus falou: ele não será o seu herdeiro. Eu vou te dar um herdeiro na época certa, no meu tempo, da minha forma. Só que aí o tempo foi passando e Abraão e Sara ficaram com medo de, ou não sei se foi medo ou precipitação, né, de Deus não cumprir a promessa enquanto eles estivessem vivos, porque eles já estavam ficando com idade avançada, e resolveram fazer isso, né? Tiveram um filho, e esse filho foi perturbação, gerou crise. Eles haviam esperado já 75 anos e resolveram ter um filho. Em Gênesis 16 percebemos que durante a gestação de Agar já começaram as crises na família, e um anjo do Senhor teve que intervir. Glória a Deus por isso. Porém, o anjo teve que intervir, houve uma intervenção espiritual, Davi, porque não houve um entendimento da parte de Abraão e de Sara. Glória a Deus por isso. Lógico que houve essa intervenção, porque Deus queria fazer com que a sua vontade se cumprisse, assim como hoje Ele quer fazer com que a sua vontade se cumpra na vida das nossas famílias. Mas a gente pode ter entendimento por uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra e ouvir a voz de Deus, né? E tentar perceber o que Deus quer que a gente faça, qual a decisão que Ele quer que a gente tome naquela situação e naquele momento. Bom, Deus, em sua misericórdia, renova a promessa a Abraão. Abraão desobedeceu, né? Não confiou em Deus, Sara também não, mas Deus, na sua infinita misericórdia, igual como a gente estava conversando ali, né, Davi? Ele interveio, e ainda assim Sara não acreditava que isso poderia acontecer, mas o Senhor cumpre a sua promessa e no tempo certo opera o milagre. Está lá em Gênesis 21. E a lição traz para nós o Salmo de número 113, que diz assim: faz com que Deus é aquele que faz com que a estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Então louvai ao Senhor. Uma nova crise aconteceu, porque Ismael cresceu, adolescente, virou um aborrecente, né? Começou a caçoar da promessa, porque Sara engravidou de Isaac e gerou o filho da promessa. Os dois cresceram, só que o filho que Abraão teve com Agar, Ismael, era maior e começou a caçoar. Mais uma crise, gerou mais uma crise. Por quê? Porque decisões erradas foram tomadas lá atrás. Deus interveio de novo pela sua graça e misericórdia, assim como Ele faz hoje também. E Ele orienta a que nós tomemos decisões pautadas em Sua palavra e pautadas na verdade, pautadas na justiça e debaixo de oração. Nós também estamos cercados por culturas e hábitos que podem se revelar divergentes da palavra do Senhor. Devemos então buscar a sabedoria do alto, a fim de evitar que provoquemos situações turbulentas nos nossos lares e até mesmo permitir que as superemos, caso ocorram. Lá em Provérbios 16, 1, diz o seguinte: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Eu quero contar aqui uma pequena história pessoal sobre tomada de decisão. Nós, aqui da Igreja Batista do Mundo dos Espíritos, vivemos uma transição, né, de pastores. E eu e minha família moramos numa cidade a 30 ou 34 quilômetros distante da igreja que frequentamos, da igreja que nós somos membros. E os pastores, que também são da minha família, eles foram pastorear a igreja pertinho da nossa casa. Não dá nem 3 quilômetros de distância. Então, a gente
entrou em crise, porque são 8 anos de distanciamento, né, de frequência da nossa casa para a igreja, fora os gastos financeiros. Então a gente teve que orar, a gente teve que sentar na família e decidir se a gente ia continuar aqui na Vicente Pires ou se ia para Braslândia, ficar numa igreja perto da nossa casa. Qual seria o natural? O natural seria a gente decidir por ficar lá perto da nossa casa, né? Porque evitar gastos financeiros, evitar até os riscos que a gente corre no trânsito. Mas eu sentei com minha esposa e meus filhos e oramos juntos e tentamos ouvir a voz de Deus. Chegamos à conclusão de que a vontade de Deus seria que nós continuássemos na igreja de Vicente Pires. E aqui estamos até o momento presente. Então, assim, de qualquer forma, aquele momento gerou um pouco de crise. Mas eu creio que era para que a minha família orasse mais, buscasse mais ao Senhor e tomasse essa decisão juntos. Porque eu poderia, como sacerdote da casa, o cabeça, né, tomar a decisão sozinho, mas eu não quis. Eu entendi que o Espírito Santo estava me incomodando assim, a tomar essa decisão conjunta com todo mundo, e percebi que realmente, até agora, parece que foi a melhor decisão. Então, que consigamos, ou pelo menos busquemos ouvir a voz de Deus em todas as decisões que precisamos tomar. E que essas decisões sejam pautadas na palavra de Deus, na oração e na união, né, familiar. Com certeza. Eu acho muito interessante que duas das crises que foram formadas nessa vivência de Abraão foi justamente pela influência de Sara. Não por ela ser mulher, não eu estou pondo a culpa nela por ela ser mulher, mas porque, de fato, as ações dela culminaram em crises. Culminaram no fato dela ter influenciado Abraão e ter falado, vai lá e ter filho com Agar. E gerou uma crise com o filho de Abraão com Agar. E no futuro, ela também pegou e maltratou Agar, bateu nela e expulsou. E depois ela teve que voltar quando o anjo veio encontrar Agar. Então, tipo assim, todo esse processo teve uma influência humana. E não teve aquela confiança em Deus, né? Tanto que ela não confiava que queria receber o ventre fértil, né? Então, confiar na palavra de Deus para que a nossa comunhão familiar melhore, né, de certa forma, para evitar crises, é essencial. Primordial. Primordial. Com certeza. E as mulheres têm esse poder, né? E as mulheres têm esse poder. Têm esse poder da condução. Não, vai por aqui, faz isso e tal, com um jeitinho feminino e tal. Só que nem sempre é o melhor caminho. Por isso, mais uma vez, ressalto a necessidade de oração, de conversas, de diálogos, porque as decisões são muito importantes. E a gente tem que tomar cerca de 300 decisões por dia, mas a responsabilidade recai sobre o homem. Nós, os homens, temos a responsabilidade de sermos os sacerdotes. Então, o anjo apareceu para quem? Né? Cobrando de quem? De qualquer forma, as mulheres têm que tomar cuidado, e os homens também, de preferência que os casais conversem e olhem juntos na mesma direção e tomem a mesma decisão, que aí depois os dois serão responsabilizados. Com certeza. Agora, falando do terceiro e último exemplo, eu queria citar uma passagem que está lá em Atos 16, que vai falar sobre a prisão de Paulo e Silas, certo? Nesse momento a gente vê duas crises e dois comportamentos diferentes, que eu achei fantástico. A primeira visão que a gente pode ter aqui é que Paulo e Silas são presos, certo? Eles são presos em Roma por um carcereiro romano, que vai ser importante para a passagem. E nesse momento eles ficam cantando e orando, né? Vangloriando a Deus, né? E nesse momento você consegue ver que num processo de crise, em que eles estão mal, estão presos, eles ainda estavam orando e clamando o nome de Deus. E adorando a Deus. A adoração no momento de crise
é outro ponto essencial. Você tocou num ponto assim, essencial. É um negócio que salva. Pelo menos para mim, pessoalmente falando, a adoração no momento de crise, para mim, salva a mente, né? Quando a gente está mal, assim, às vezes um pouco depressivo, para baixo, a adoração tira da depressão. Com certeza. Porque muitas crises nos levam a momentos depressivos. Davi mesmo viveu mais momentos depressivos. Paulo e Silas aqui tinham sido açoitados em praça pública e estavam presos. O que eles fizeram? Adoraram. Adoraram. Então, a gente consegue ver como um exemplo bíblico de Paulo e Silas, que mesmo em meio à crise a gente pode ter essa intuição de estar felizes pelo dom da vida, por Deus estar conosco, né? Pelo Espírito Santo estar conosco. E a gente vê também que ao decorrer dessa história ocorre um terremoto, as cadeias se quebram, as portas se abrem, e o carcereiro que estava lá, ele sai na doida procurando, meu Deus, abriu tudo, e ele já, no exato momento, a palavra fala que ele tem vontade de se matar. Por quê? Porque nas leis romanas da época, o carcereiro que deixasse o preso sair, no momento que ele estava observando, né, que ele estava cuidando dos presos, então ele e sua família teriam as consequências, certo? Ele e sua família seriam açoitados, punidos, mortos, teriam suas consequências. Então, na hora ele sente vontade de se matar. Então, aí já é uma outra visão da crise, né? Tipo assim, ele vê a crise na frente dele, ele vê que naquele momento a família dele vai ser açoitada e ele também. Então, a decisão dele quero me matar. Ao decorrer, depois um pouco da história, Paulo fala, não, nós ainda estamos aqui, não saímos da prisão, apesar de ter tido o terremoto. Então, o carcereiro até se converte, ele vê como é para se salvar, né, como funciona para se salvar, ele é batizado. Então, a gente vê aqui duas visões de crise. Uma visão é que você é açoitado, você é maltratado em praça pública, como o Cássio disse, e mesmo assim você vangloria o nome de Deus, fala bem de Deus, ele está sempre ali, animado, e se mantém em bom ânimo, né? E, ao outro momento, apesar de ter sido um momento de crise rápido, né, aquele que leva a emoção, também a gente vê que foi o contrário, né? Em um momento de crise ele se jogou para baixo. Então ele já queria se matar, ele já estava com medo da família, do que ia acontecer com a família dele. E a palavra fala que nada aconteceu com a família dele nem com ele, né? Então a gente vê aqui que na família é da mesma forma. Em momentos em que a gente está brigando, ou está tendo aquela briga clássica entre pai e filho, então o pai grita com o filho, aí o filho já não gosta, e tem aquele momento de crise em que você estoura e fica triste, né? Então esses momentos eles são cruciais para a gente evitar as crises. Às vezes a gente é humano, né? A gente comete erro normal, a gente grita às vezes, a gente fala alto às vezes, responde o que os filhos não deveriam fazer. Eu mesmo já fiz isso, desculpa pai, desculpa mãe. Eu já fiz isso porque... Perdão. Então eu acho que todo filho já fez isso em algum momento, né? Tipo, você acaba respondendo, e depois se arrepende, e responder não é legal, não funciona dentro dos planos de Deus você ficar respondendo aos seus pais, porque é falta de submissão com os pais, e isso gera realmente a crise. Você coloca o pai numa posição abaixo daquilo que ele é, porque ele é acima de você, já que ele é o seu pai, ele é a autoridade na sua casa, e entender isso é crucial para não gerar as crises, né? Crise de briga, crise de conflitos internos dentro da casa mesmo. Da mesma forma, os pais, né, a palavra de Deus também fala, da mesma forma que fala que os filhos têm que honrar os pais, também fala que os pais não devem irritar os filhos, né, e cuidar deles segundo a palavra de Deus. Então, também da mesma forma, os pais têm que ter essa sabedoria. Então, essa sabedoria, que inclusive a gente vai falar um pouco mais à frente, né, é essencial para que as crises familiares não ocorram nesses momentos de períodos longos, né, em que a crise começou lá atrás, assim como foi com Paulo e Silas, né, começou há um tempo, até eles foram presos e assim por diante, ou nessas crises instantâneas, né, em que você se irrita rápido, o sangue sobe e você acaba cometendo um erro para com a outra pessoa da sua família ali, né. E agora eu acho que a parte mais essencial, né, não basta só apresentar o que é as crises, como se portar com a crise, mas também como solucionar, né? E o Paulo,
Opa, obrigado, nem tanto. Já pensou que... Então, o Cássio vai discorrer... Eu chamo de apóstolo. Já pensou, velho? Apóstolo do Cássio. Então, o Cássio vai discorrer um pouquinho sobre isso. Eu também quero fazer uns comentários no final e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Amém. Então, pode ir. E é interessante, sei que você falou, Davi, que a sequência da história, dessa narrativa bíblica que se encontra lá em Atos, ela é tão importante que o carcereiro, ele queria se matar, né? Como você falou, você bem relembrou. O carcereiro entrou em crise, toda aquela situação, aconteceu um terremoto inexplicável. O carcereiro, ao se deparar com a situação de que os presos poderiam fugir, ele puxou a espada para se matar. Aí Paulo gritou: não faça nada contra ti, porque todos aqui estamos. A gente pode concluir que, pela sequência da história, toda aquela crise que foi gerada, desde o momento em que Paulo e Silas foram presos, açoitados e levados para a prisão, quem amarrou eles foi o carcereiro. Prendeu os pés e mãos nos troncos, naquela época, numa cela fria. Toda essa crise que foi gerada, a gente pode chegar à conclusão de que qual era o propósito de Deus nisso tudo? Era salvar a família do carcereiro. Também, um dos propósitos era provar Paulo e Silas, mas outro propósito era salvar a família num momento de crise. A família do carcereiro foi salva num momento de crise. É lindo isso. A Bíblia é muito rica em detalhes, é muito linda. Então, quantos momentos de crise a gente vive, as famílias nossas podem estar vivendo. Nós citamos várias e várias situações aqui. E qual o propósito dessa crise que a sua família pode estar vivendo? Você já parou para pensar? Qual o propósito da crise que vocês já viveram juntos? De tudo que vivenciaram, de tudo que enfrentaram juntos? Qual o propósito da crise que vocês estão vivendo hoje, que o mundo está vivendo hoje com essa pandemia do coronavírus? Tem algum propósito. O propósito de Deus, um deles, é salvar as famílias. Tinha gente que não tinha tempo para nada, agora está tendo tempo para tudo, inclusive para ficar juntos, inclusive para estudar a palavra de Deus juntos, inclusive para fazer culto doméstico, que a nossa igreja também faz, inclusive para adorar juntos. Então, vamos transformar um momento de crise num momento de salvação de famílias. Amém? Amém. Então, como o Davi acabou de falar também, nós vamos analisar agora como vencer essas crises, né? Já vimos alguns exemplos bíblicos de famílias que passaram por crises, como é que elas enfrentaram, qual foi a intervenção divina. E agora vamos ver o que a Bíblia diz. Irmãos, nós e nossas famílias passamos por lutas, mas tenhamos uma certeza: nós não estamos sós. Nós temos o Senhor que quer nos ajudar a superar todas essas crises. Posso ouvir um amém aí? No chat, na sua casa, aqui, né, no Davi. Podemos receber orientações vindas diretas de Deus, do próprio Deus, da leitura da palavra, através da oração, e para evitarmos ou sairmos dessas crises que podem prejudicar nosso lar, podem prejudicar o casamento. E agora, Davi, eu quero também dizer para os jovens solteiros, ou aqueles que estão namorando, ou aqueles que já estão noivos, né? Deus tem um propósito de família para cada um, irmãos. Para cada um de você, jovem, para cada um de você, moça solteira, jovem solteiro, ou você que está namorando. Deus tem uma família para você. Deus tem uma pessoa abençoada para você. Deus quer que você constitua família. Deus quer que você seja abençoado, que você tenha um namoro, um noivado e um casamento abençoado. Mas para isso, você tem que pautar também o seu namoro na palavra de Deus. Para isso você tem que pautar seu namoro, seu noivado, seu casamento na palavra de Deus, na leitura da palavra e na oração, que é o que vai gerar boas decisões, né? Quem você vai namorar, por exemplo?
É uma decisão que você tem que tomar. Quando ficar noivo? Quando casar? Com quem casar? São decisões que o Espírito Santo vai dizer ao seu coração. E outra, se Deus quiser que você nem case, como foi o caso do apóstolo Paulo e muitas pessoas da Bíblia, né? Talvez, se Ele quiser que você seja um missionário, que você opte pelo celibatário, pode ser que sim, pode ser que não, mas tem que ser a decisão correta, pautada, debaixo de oração, né, com a anuência dos pais, que são as autoridades nas nossas vidas, e que principalmente tem o aval de Deus, né? Se os pais já autorizarem, já é um grande avanço, porque os pais são a apresentação de Deus aqui na terra. Às vezes a gente ouve a voz de Deus ouvindo a voz do pai e ouvindo a voz da mãe, né? Então pense nisso, você que ainda está solteiro, ainda está pensando em casar, né? Case mesmo, porque vai ser, case debaixo da bênção, porque Deus tem bênção para todos e para você também. Então, temos algumas situações problemáticas elencadas aqui na nossa lição. Eu vou ler as situações problemáticas e o Davi vai nos ensinar como evitá-las. Um dos membros da família tem problemas com bebidas ou outros vícios. Aí, outra, pode ter enfermidade na família, desentendimento com alguém da família. Isso aí quase não acontece, né? Área financeira em dificuldade, ainda mais hoje em dia nessa pandemia com tantos desempregados. A inveja na família, brigas constantes entre o casal. Como evitar superar essas crises da vida? Então, é essencial, primeiramente, que a gente tenha entendimento de que a leitura da palavra, oração e comunhão com Deus sejam coisas que não possam faltar, né? São coisas que são princípios do cristão, né? A gente tem esse entendimento essencial justamente para evitar o que vai fazer para a gente evitar as crises. Eu estava discutindo com o Cássio ali um momento atrás, e ele falando, né, que a leitura da palavra, estudar a palavra de Deus é justamente criar as raízes, né? E justamente quando você cria essas raízes, quanto mais profundas elas são nas tempestades, você não vai cair, né? Assim, fazendo a analogia como se você fosse uma árvore. Então, a gente começa a entender que esses princípios a gente não pode negociar, que é a leitura da palavra, oração e comunhão com o Senhor, certo? Mas eu queria falar um pouco sobre 3 coisas que me chamaram a atenção, particularmente falando, que ajudam justamente em todos esses casos que o Cássio citou. Problema com bebida, problema com financeira. No caso, o problema financeiro, eu acredito muito que tem a ver com a fé e a conversa entre o casal, né? Caso que a gente está trabalhando com matrimônio, né? Eu ainda não sou casado, o Cássio sabe mais do que eu sobre isso. Então, eu espero ser. Eu sei um pouquinho, né? Sabe um pouquinho. Estou vivenciando ainda, graças então, a Deus. Eu acredito muito que tem a ver com a conversa, né? Diálogo é muito importante. Diálogo é muito importante com o seu cônjuge. Planejamento familiar. Com certeza. Tanto de quantidade de filhos, quanto financeiro. Também os objetivos têm que ser os mesmos, né? As visões têm que ser as mesmas. Então, primeiramente falando, essa discussão, né? Essa conversa entre o casal, na minha humilde opinião, né? Tem que ser efetiva, né? Você tem que saber o que o outro está pensando e vice-versa. Então, a primeira coisa que eu aprendi com a palavra de Deus é sobre a humildade, né? Uma palavra que está escrita lá em Mateus 11, 29, vou ler para vocês, que fala assim, Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, nesse sentido de que, se você for humilde, manso perante o seu cônjuge, perante o seu filho, assim como você, filha, como seu pai, sua mãe, e as pessoas que estão à sua volta, que a gente está tratando de família dentro de casa, né? Às vezes até não pai e mãe, mas aquela pessoa que cuidou de você, que te criou, e também tios, tias. Se você prover a mansidão e humildade, a palavra de Deus fala que a gente vai encontrar descanso para nossas almas. Então, talvez ser humilde
diminuir um pouco do nosso orgulho possa ajudar a diminuir as crises familiares, certo? O segundo ponto que eu queria citar está descrito lá em Tiago 1, de 5 a 8, eu acabou de vou ler aqui, que fala justamente sobre, se você quiser sabedoria, parafraseando, tá, gente? Se você quiser sabedoria, peça a Deus. Então, é justamente esse ponto, a sabedoria. Eu costumo falar muito de uma oração que aparece até num desenho do Flash, mas é uma oração que eu vi um tempo atrás, desenhado em um objeto, enfim, que falava assim, que peço a Deus coragem para fazer aquilo que eu posso fazer, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso fazer e sabedoria para saber a diferença. Então, a gente saber o que a gente pode influenciar, o que a gente pode influenciar. Filho, você tem que saber a hora que você deve falar com seu pai, a forma que você tem que falar com seu pai, justamente para não, como eu falei, você se colocar numa posição acima da dele, que biblicamente não é o correto. Então, você tem que entender, filho, ou filha, que ter sabedoria para saber a hora de como agir com o seu pai. Assim, da mesma forma, pai, você tem que saber a forma de não irritar o seu filho, como diz a palavra de Deus. É o que você tem que aprender, o que Deus quer que você aprenda com aquela crise. Exatamente. Às vezes Deus quer que você peça perdão, aprenda a pedir perdão, ou aprenda a perdoar. Pode ser isso. Então, as crises vêm para nos ensinar. E o que Deus, faça essa pergunta, o que Deus quer que eu aprenda com esse momento de crise? Quer que eu aprenda a dar as mãos e acreditar, olhar para frente? Pode ser mais humilde, diminuir o meu orgulho, talvez esteja sendo orgulhoso demais, né? E, por último, que eu acho que é primordial justamente para a salvação, né? E também para com o ambiente familiar, envolve justamente isso que o Cássio falou. O que eu vou aprender, né? Às vezes você está batendo na mesma tecla, no mesmo erro, que seja no orgulho, falando mal com os pais, o pai falando mal com o filho, tratando mal, e assim por diante, tendo esses conflitos dentro de casa, e abre um momento de liberar o perdão e principalmente o arrependimento, que é justamente aquilo que faz com que a gente abra o nosso coração para se livrar da crise, para passar desse momento. E eu gosto muito daquela passagem, uma famosa passagem, que é aquela que está descrita lá em 2 Crônicas 7,14, o Cássio deve saber decorada. Pode falar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, se arrepender, eu ouvirei dos céus, sararei a terra e abençoarei o meu povo. Amém. Com força. Então a gente vê que o arrependimento vai trazer essa cura e vai sarar o povo, certo? E a gente pode incluir justamente isso na família. Mas uma passagem que eu particularmente gostei muito, que inclui nessa parte, está lá descrito em Atos 3,19, que diz assim, fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, justamente esses tempos de refrigério são provenientes do seu arrependimento de ter gritado, do seu arrependimento de ter feito uma atitude errada, do seu arrependimento de ter sido orgulhoso demais, de não ter comunicado algo com o seu cônjuge. Então, nesse momento, a gente vê que o refrigério vem a partir do arrependimento. E ter esse entendimento, agora juntando tudo, de ser mais humilde, ter mais sabedoria e se arrepender, com certeza, se você conseguir aplicar isso, óbvio que a gente é humano, a gente não consegue aplicar isso sempre, mas ter um entendimento que a gente consegue ir aplicando ao longo da nossa vida como cristãos, com certeza vai diminuir as crises na sua família, você vai ter um ambiente familiar mais prazeroso, vamos dizer assim. Eu tenho certeza disso, porque eu vivencio parte disso aqui na minha casa, da parte do arrependimento, da parte da sabedoria, da parte dos meus pais, que eles são mais sábios que eu, com certeza, e da parte da humildade, deles verem que eu estou sendo, às vezes, acima deles, assim, eles são humildes, eles entendem e me corrigem de forma amorosa. Então, ter esse entendimento, tanto para pai, tanto para filho, tanto para tio, tanto para avó, assim por diante,
ajuda no nosso convívio familiar, certo? E nos ajuda também a ter uma vida melhor como cristãos, né? Amém. Eu acho que se eu fosse seus pais e seu pai, eu teria orgulho. Não só de você, mas como dos jovens da nossa igreja. O pessoal Amém. da mídia aqui, né, Gabriel? Tem um povinho aqui atrás. Concluindo, né? Chegando ao final da nossa escola bíblica de hoje, podemos concluir que o que Deus quer é que nós aprendamos a reagir no momento de crise, pautados na vontade dele. Porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, nós venceríamos também. E lá em 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, nas histórias bíblicas que nós analisamos aqui, em todas elas nós vimos a mão de Deus intervindo dentro da história, agindo, resgatando todos aqueles que ele escolheu para si, para a sua bênção, para a sua promessa e para a sua vontade. Assim como ele fez nesses exemplos bíblicos que nós elencamos aqui, ele também continua fazendo hoje, porque Deus é o mesmo Deus, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Então, você que pode estar passando por um momento de crise, faça essa pergunta para si, né? O que Deus quer que eu aprenda nesse momento? Como Deus quer que eu reaja nesse momento de crise? São perguntas boas que a gente pode se fazer, que nos ajudaram muito a nos pautarmos na palavra de Deus. E não há diferença entre nós e os personagens bíblicos para Deus, sabia, Davi? Nós somos tão importantes quanto Abraão, quanto Sara, quanto Silas, Paulo, Elimeleque, todos que foram citados aqui, Ruth, não é? Então, Deus nos quer para si e Deus quer que nós saibamos reagir nos momentos de crise e nos momentos de dificuldade, porque é uma oportunidade que nós temos para crescer e para sermos exemplos para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos cônjuges. E você que ainda não é casado, pode viver momentos de crise também. Como é que Deus quer que você reaja nesse momento de crise? Não é? É isso que pode fazer a diferença nas nossas vidas e na presença dos momentos das famílias das nossas igrejas. Me lembro muito aqui, Davi, algumas outras letras de música, que tem um hino do cantor cristão, talvez você lembre, né, que diz que se paz é mais doce, me queres gozar, me faz, né? Se dor a mais forte trazer, ou seja o que for, eu quero a Jesus engrandecer, né? Independente da circunstância que você passe. Aí no refrão diz assim, de outra música, que Deus cuida da gente. Resumindo, né? Deus cuida de cada família, Deus cuida de mim, Deus cuida do Davi, Deus cuida da Igreja Batista do Mundo, cuida das famílias, não só da nossa igreja, mas também de todas as famílias da terra. E é o que nós queremos deixar aqui, nessa escola bíblica de hoje, que Deus quer cuidar de você, meu irmão, de você, minha irmã. Deus quer cuidar do seu casamento e do meu. Basta que nós entendamos a vontade dele, que às vezes é que passemos por crise, para que nós amadureçamos. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Eu acho que a gente conseguiu explanar direitinho tudo que era para falar. Acredito, espero, né? Espero, né? Espero que tenha abençoado a sua vida, a sua casa, que você possa entender como superar essas crises. É isso. Agradecemos aos pastores, à liderança, agradecemos à direção da igreja da EBD e que o Senhor continue nos abençoando e nos direcionando também em momentos de crise. Creia que Deus quer cuidar da sua família. Amém? Amém. Até mais. Fica com Deus.